pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata, de Matemática, e vamos nessa aula falar sobre a circunferência trigonométrica com reduções de ângulos ao primeiro quadrante, comprimento de arco e relações trigonométricas na circunferência trigonométrica. Antes disso, vamos pensar um pouquinho aqui. Se você tem uma circunferência lá, você sabe qual que é a diferença entre um arco e um ângulo? Será que a gente pode usar a mesma unidade de medida para medir arcos e também para medir ângulos? Então, pensando sobre isso, eu trouxe aqui para vocês a ilustração, de um arco e de um ângulo. Então, o arco AB é aquele que está sobre a circunferência e é somente aquela linha, tá? É uma linha que tem um comprimento, então tem a medida lá que é um comprimento. O ângulo, ele já tem AOB, a gente chama de com letras gregas, Temos o costume na matemática aí de chamarmos ângulos com letras gregas, então aqui eu tenho o ângulo alfa, e aí a medida desse ângulo é a medida alfa, que pode ser dado tanto em graus como em radianos. Então, falando nisso, aqui eu tenho a medida angular de um arco, porque aquele arco, ele descreve um ângulo, que é o ângulo central. Por que central? Porque o seu vértice está coincidindo com a origem de uma circunferência. Então, grau é a medida aí de um arco, que é igual a 1 sobre 360 da circunferência. Esse é 1 grau. Quer dizer que na circunferência toda nós temos 360 graus. Quer dizer que o arco pode ser medido em graus. Temos também o radiano, que é a medida do arco, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, aquele arco que tem o comprimento igual ao raio da circunferência, esse é o que a gente chama de radiano. Então, 360 graus equivale a 2π radianos e 180 graus equivale a π radianos. Lembrando aqui, então, que essa é a nossa transformação, o que a gente usa para transformar unidades de medidas de ângulos, que podem ser dados tanto em graus como em radianos. Eu trouxe para vocês, então, aqui, para lembrar como que a gente muda o ângulo de grau para radianos. A gente usa a regra de 3, usando na primeira linha a informação que a gente conhece, de que 180 graus é π radianos e de que alfa graus é x radianos. Se eu quiser transformar o ângulo de radianos para graus, eu só vou substituir o π por 180 graus. Então, aqui um exemplo para vocês de como que a gente converte ali o 30 graus em radianos. Na primeira linha, aquilo que a gente conhece, 180 graus é π radianos e 30 graus a gente não sabe. Multiplicamos cruzado e vamos isolar o x, que vai ficar igual a π sobre 6 radianos. Se você for substituir o π por 180, o que acontece? 180 dividido por 6 é 30 graus mesmo, tá? Então, essa é a transformação de graus para radianos. Agora, com vocês aqui, eu vou deixar uma atividade em que a pergunta é: verdade que 3π sobre 4 radianos equivale ao ângulo de 135 graus? Será que ele é mesmo correspondente a esse ângulo? Vamos pensar com cuidado e a gente já volta para verificar. Vamos lá então, pessoal? Aqui nós vamos substituir o π por 180 graus. Então, efetuando a multiplicação,
3 vezes 180, 540, dividido por 4, sim, o ângulo de 135 graus. Eles são ângulos correspondentes. Nós ainda vamos usar um pouquinho mais para frente essa informação aí do que significam aí os correspondentes. Então, agora sim, praticando um pouquinho mais, determine em radianos a medida do arco de 240 graus. Você vai fazer essa transformação de grau para radianos na letra A e na letra B você vai fazer a transformação do radianos para graus. Então, duas questões aqui, transformação de unidades de medidas. Vamos lá então, pessoal, fazer aqui essa transformação então de 240 graus em radianos, usando a regra de 3. Então, substituir na regra de 3 e vou isolar o x. X vai ser 240 graus dividido por 180π, que simplificando, primeiro eu simplifico por 10, depois eu simplifiquei por 6. Ficou 4π sobre 3 radianos. No item seguinte, 5π sobre 4 radianos em graus. No lugar do π, eu vou substituir por 180, efetuar a multiplicação. Então, 5 vezes 180, 900 dividido por 4, que é igual ao ângulo de 225 graus. Então, aqui nós fizemos, vocês, né, praticaram as duas mudanças de unidades, de grau para radiano e de radiano para graus. Então, aí, vamos falar um pouquinho sobre, nós falamos sobre o ângulo, né, sobre a medida linear de um comprimento de arco. Quanto que mede um arco? Então, aqui alfa é a medida do arco em radianos, tá? Então, anotem isso, façam um grifo no caderno de vocês, o ângulo não dado em graus, dado em radianos. L, que está aqui em verde, é o comprimento desse arco de circunferência, arco, que é um pedaço, e o R é o raio da circunferência. Eu terei que o ângulo é o comprimento dividido pelo raio. E aí, aqui eu tenho uma prática só de aplicação dessa informação, de que o ângulo dado em radianos é a divisão do comprimento dividido pelo raio. Comprimento do quê? Do arco de circunferência. Então, aqui eu tenho que uma circunferência tem o raio 3,
e tem um arco medindo 4,5. A pergunta é, qual é, em radianos, a medida desse arco, tá? Para vocês notarem de que o arco pode ser dado em radianos também. Vamos lá então, pessoal, como eu disse para vocês, substituindo na relação de arco e comprimento de arco e raio da circunferência. Aqui os dados, o ângulo alfa, que eu não sei quanto é, o que eu quero, o comprimento é 4,5 e o raio é 3. Dividindo 4,5 por 3, eu tenho que esse ângulo alfa mede, aliás, o ângulo alfa mede 1,5 radianos e o comprimento do arco é 1,5 ali, dado em radianos, tá, gente? Em radianos, é uma outra unidade de medida. Porque vocês podem pensar em casa, nossa, professora, mas não vale 4,5 centímetros? Sim, mas eu estou falando de radianos, tá? É uma outra unidade de medida. Então, aqui, mais um exercício para a prática, bastante prática dessa relação, tá? De ângulo com arco, que vai envolver o ângulo em radianos, o comprimento do arco e o raio. Então, qual é a medida de um arco de comprimento 8 centímetros, pertencente a uma circunferência de raio 2 centímetros? Então, bora lá praticar mais um pouquinho, a gente já volta.
Vamos lá então, pessoal, para a resolução desse exercício, colocando em prática a relação de a medida do arco com o comprimento desse arco, né, a medida dele em radianos, o comprimento dado aqui em centímetros e o raio dado em centímetros. Então, aqui eu deixei os dados, queremos o alfa dado em radianos, então, no comprimento 8, no raio 2, 8 dividido por 2, 4 radianos, então aqui eu tenho que esse ângulo alfa, ou esse arco alfa em radianos, ele mede 4 unidades, ok? Então, vamos relembrar aqui a redução de ângulos ao primeiro quadrante. Nós fazemos essa redução, é muito importante a prática desse exercício, né, de reduzir ao primeiro quadrante, para poder encontrar as relações trigonométricas de arcos que estão em toda a circunferência no primeiro quadrante, tá? Então, você reduz, acha um ângulo correspondente no primeiro, para poder olhar na sua tabela de valores de seno, cosseno, tangente, esses valores. O que vai diferenciar um do outro, né? Ah, por que então a gente só não olha para o primeiro quadrante? Porque nós temos sinais diferentes, né? De seno, cosseno e tangente nos demais quadrantes. Então, se eu tiver um ângulo que está no segundo quadrante, e também no terceiro, tá? Então, tanto do segundo como do terceiro, para eu fazer essa redução, eu vou comparar esse ângulo com o ângulo que está sobre o eixo X. Nesse caso, o ângulo que está sobre o eixo X aqui é o ângulo de 180 graus. Então, se eu tiver com o ângulo no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos o ângulo. Se eu tiver com ele no terceiro quadrante, eu vou fazer o ângulo menos 180. Ok. E se ele estiver no quarto? Mesma coisa, comparar com o ângulo que está no eixo X. Que ângulo eu tenho no eixo X? O ângulo de 360 graus. Então, vou fazer 360 graus menos o ângulo que eu tenho lá no quarto quadrante. Fazendo isso, eu consigo encontrar um correspondente no primeiro quadrante para poder encontrar seus valores de relações trigonométricas com o seu sinal adequado. Lembrando que o cosseno é encontrado no eixo X, o seno no eixo Y e a tangente na reta que é uma reta auxiliar paralela ao eixo Y e tangente a circunferência no ponto 1, 0. 1 para X, 0 para Y. Então, agora, é claro, vamos praticar tudo isso que eu acabei de falar, fazendo a redução de cada um desses ângulos ao primeiro quadrante. Então, esse é o primeiro passo para que depois possamos praticar aí as relações trigonométricas relativas a esse ângulo. Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa redução e a gente volta daqui a pouquinho.
Vamos lá então, pessoal, esse exercício com bastante tranquilidade para a gente poder resolver e poder fixar bem essa redução de ângulos ao primeiro quadrante. Então, letra A, primeiro passo. Em qual quadrante esse ângulo está localizado? 112 graus está no segundo quadrante. O segundo quadrante são ângulos que vão de 90 a 180 graus. Então, ele está localizado no segundo quadrante. Qual é a fórmula de redução ao primeiro quadrante? 180 menos o ângulo. Então, quando eu fiz 180 menos 112, eu encontrei o ângulo de 68 graus. Professor, eu não consigo decorar a fórmula, é muito chato ficar lembrando disso. Como que eu faço para aprender sem precisar decorar? Você vai lembrar que você vai comparar esse ângulo com o ângulo que está no eixo X. Aqui no segundo quadrante, o ângulo que está no eixo X é o 180 graus. Então, comparar é você ver quanto falta para chegar até lá, né? Então, de 180 para chegar até o 112 para chegar até 180 graus, eu tenho o ângulo de 68 graus, tá? E aí, eu tenho o ângulo correspondente no primeiro quadrante, e aí você pode encontrar os valores de seno, cosseno e tangente, porque agora sim, de 68 graus a gente tem. Só vai mudar o sinal. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Então, ok com a letra A, vamos para a letra B. Aqui na letra B, primeiro passo, olhar qual que é o quadrante. O ângulo pertence ao terceiro quadrante. Então, lá no terceiro quadrante, aqui, são os ângulos que estão de 180 até 270. Quando eu tenho que comparar com o ângulo de 180, eu vou fazer o alfa menos 180, que eu vou chegar no ângulo de 45 graus, que é o seu correspondente no primeiro quadrante. Então, os valores de seno, cosseno e tangente em módulo serão os mesmos. O que muda? O sinal. Aqui no terceiro quadrante, seno no eixo Y, cosseno no eixo X, negativos. E a tangente que vai para cima, lá na reta auxiliar, positiva. Então, é isso que vai mudar. Não quer decorar a fórmula? Faz o quê? Quanto que passou de 180 graus. Então, aqui no terceiro quadrante, você vai ver quanto que o ângulo passa de 180 e é 45 graus. Por fim, lá o ângulo C é um ângulo que está no quarto quadrante. Então, quando você vai olhar a fórmula de redução, 360 menos o alfa. Então, eu chego ao ângulo de 78 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 78 graus, eu tenho o seu correspondente no primeiro quadrante, mas o ângulo está no quarto quadrante. Para que eu fiz essa redução ao primeiro? Para que eu possa analisar o sinal de seno, cosseno e tangente no quarto quadrante. Vamos lá, então. Retomando, no quarto quadrante, cosseno é positivo porque está para a direita, o seno é negativo porque está para baixo no eixo Y e a tangente também é negativa. Por quê? Porque a sua projeção vai ser abaixo do eixo X naquela reta paralela ao eixo Y. Se você não quer olhar para a reta paralela, você deve se lembrar da informação de que tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo seu cosseno. Então, se você dividir dois números com o mesmo sinal, o resultado é positivo. Se você dividir dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Eu espero que vocês estejam anotando todas essas dicas, porque você vai precisar para fazer Enem e para fazer prova, tá? Então, aqui, a redução da letra C, 78 graus. Então, na aula de hoje, o que foi que nós vimos? São vários assuntos relacionados à circunferência trigonométrica. Então, nós vimos que arcos e ângulos, que podem ser medidos tanto em graus como em radianos. Nós vimos também o comprimento desses arcos, que podem ser dados em graus e em radianos, aliás, e também em centímetro, né? E vimos lá a redução de ângulos ao primeiro quadrante, não somente por decoração de fórmulas, nada disso, e sim como que a gente pode fazer esse cálculo olhando quanto que falta, quanto que passou do ângulo que se relaciona no eixo X. Então, eu realmente espero que vocês estejam estudando, estejam fazendo os exercícios, tirem suas dúvidas com o seu professor e a gente se vê na próxima aula.